Amém, meus irmãos, graças a Deus. Vamos meditar hoje sobre um tema que me visitou, eu conversando muito com a Joana durante a semana, eu resolvi meditar junto com os irmãos, refletir sobre esse tema com os irmãos, e eu vou fazer algo diferente. Geralmente eu leio um texto e trabalho naquele texto, né, que a gente chama na teologia de sermão textual, né, ou sermão expositivo. Hoje eu vou ser mais temático, né? Eu vou pegar o tema que habitou meu coração nessa semana, vou me inspirar nas palavras de Paulo em diferentes locais das suas cartas, para dar sustentação àquilo que eu quero dizer. E o que me levou até o texto bíblico para pensar nesse tema foi o conceito recente, do ponto de vista do campo religioso evangélico, que é o fenômeno dos ex-crentes. Gente, isso é muito surpreendente, né? Eu me converti no final da década de 90, né? Era 1999, e a gente era, sei lá, 8% da população, 6% da população, né? O crente era chamado de Bíblia. Então, algo que não existia dentro do fenômeno evangélico, o crente era o cara que estava ali na igreja, com Bíblia na mão, era um outro momento. Hoje nós temos aí, talvez, 45 milhões de evangélicos no Brasil, talvez uns 35% de evangélicos no campo religioso brasileiro, e isso parece muito mais evidente nas grandes capitais e regiões metropolitanas. A gente chega a ter até mais evangélicos do que católicos nisso. Por que essa leitura sociológica é importante? Porque até então, nessa época, né, a gente está falando ali, final da década de 90, início dos anos 2000, a gente não tinha alguns conceitos, como, por exemplo, evangélico não praticante e, principalmente, ex-crente. Hoje está uma onda de ex-crente. Então, o cara era crente, aí ele deixou de ser crente e virou ateu. Então, eu sou um ateu agora, eu sou ex-crente, eu fui da igreja. O cara era ex-crente e voltou para a igreja católica. Está acontecendo muito, né? Inclusive pastores, né, voltando ao catolicismo e tudo mais. E também de outras tradições. A pessoa gostou de uma religião oriental e se tornou budista, ou religião de matriz africana, é muito comum também, muito comum mesmo. E esse fenômeno me chama a atenção, porque eu não tenho dificuldade nenhuma. Quem me conhece sabe, eu trabalho com ciência da religião, tenho formação nessa área. Então, quando eu faço essa análise, eu não estou fazendo juízo de valor, de maneira alguma. Eu estou analisando friamente esse fenômeno social, o que nos aparece. O que me chama muita atenção é que, até então, a gente não tinha isso antes. Então, nomenclatura como evangélico não praticante e ex-crente é um fenômeno recente, muito fruto desse inchaço no meio evangélico, né, desse crescimento muito grande. É normal que isso aconteça, de você ter pessoas, por exemplo, gerações, 3, 4 gerações de evangélicos. Eu sou de geração onde os pais eram evangélicos, você se converteu, né? E aí agora você tem o cara que é neto, bisneto, e quando você tem uma religião herdada, você só tem uma religião nominal, você ainda não tem aquela religião que é aquela experiência religiosa pessoal. Então você teve aquilo herdado, é muito comum você, enquanto é pequeno, crescer naquele ambiente herdado, mas depois, por grande, se aquilo não foi volitivo, não foi por vontade própria, a tendência é você não praticar mais. Daí a expressão evangélico não praticante, que não era comum, né? Então, eu não vejo problema nesse fenômeno, e não vejo problema também, diante do inchaço, a pessoa transitar entre religiões. Então, sair da igreja evangélica, ou sair do protestantismo, voltar para o catolicismo, ir para uma religião oriental, ou ir para uma religião de matriz africana. O que me chama muito a atenção, porque do ponto de vista religioso apenas, isso é extremamente normal. Agora, me chama muita atenção do ponto de vista do evangelho, você talvez dizer ex-cristão. Encontrou Jesus e largou Jesus. Será que tem motivo para isso? Porque, olha, sinceramente, só do ponto de vista religioso, só do ponto de vista do cristianismo, muitas vezes a pessoa larga com motivo. Prova disso que nós temos hoje um outro fenômeno, já não é tão recente assim, já aparecia ali no censo de 2010 com mais evidência,
agora nos últimos 10 anos, que é o fenômeno dos desigrejados. Olha, você vê como é que estudar o fenômeno religioso evangélico é difícil. Então você tem o evangélico praticante, que é o crente de igreja. Você tem o desviado. Quem que é o desviado? É o cara que aceitou Jesus, viveu a sua experiência de fé, mas está no momento de apatia, de que não quer seguir, mas ele sabe que ele deveria seguir. Esse é o desviado, né? O desviado. Aí você tem o desigrejado. Olha como é que é complexo. O desigrejado é o cara que ama Jesus, segue Jesus, pratica a sua espiritualidade, vive comunidade, mas tem um problema com a igreja. Por quê? Sofreu abuso na igreja, sofreu abuso financeiro, não concorda com certas teologias, como a teologia da prosperidade, com o envolvimento da igreja com a política, né? A chamada teologia do domínio. E às vezes começou a estudar um pouquinho e viu que o discurso é muito ralo, a igreja atendeu ele um tempo, mas na hora de ter um feijãozinho para ele alimentar um pouquinho melhor, aquela coisa religiosa não atende ele mais, ele desigreja, mas ele continua crente, praticante. Não é nem desviado e nem não praticante, né? Não é só crente nominal. E você tem também o desviado, desigrejado, evangélico não praticante e agora o ex-crente. Você vê que o ex-crente ele é diferente dessas outras categorias. Só não gosto que dá para fazer uma tese de doutorado, viu? Eu que gosto de estudar esse fenômeno da sociologia da religião, estudei os desigrejados no mestrado, quem sabe no doutorado eu não falo sobre os ex-crentes. E aí, o ex-crente ele não é nem desviado, porque ele abandonou mesmo. Ele disse, eu não quero voltar para a igreja. Eu não quero mexer com o cristianismo mais. Ele se tornou outra tradição, foi para outra tradição religiosa. Ele não é desviado, não é desigrejado, não é que ele continua amando a Jesus e não vai na igreja mais. Não, ele largou tudo. Está vendo como é que é diferente? E ele não é não praticante. Ele não consegue declarar que ele é evangélico. Ah, minha família é evangélica, acho que eu sou também. Não, não é. Ele falou assim, não, eu fui. Eu fui. Chama muita atenção. Isso é normal. Se a pessoa pode sair do islamismo e ir para o cristianismo, ela pode sair do cristianismo. Do ponto de vista religioso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, do ponto de vista do evangelho mesmo, da experiência com Cristo, eu acho que a gente não tem muito motivo para largar Jesus. E fica sempre aquela pergunta, o que gera, o que faz uma pessoa se tornar um ex-crente, mudar de religião, mudar de tradição religiosa? Bom, quem sou eu na fila do pão para julgar a espiritualidade alheia? Eu só reconheço que muitas vezes a pessoa tem os seus motivos, do ponto de vista religioso, para largar o cristianismo mesmo. Porque tanta... Né, gente? Porque uma coisa, um sinal de maturidade que a gente tem que ter é que Jesus é uma coisa, cristianismo é outra. Criticar cristianismo não é criticar Jesus. Lembra de Gandhi? Eu gosto do vosso Cristo, não do vosso cristianismo. São duas coisas extremamente diferentes. Um pouquinho de história da igreja, você vai ver o problema que a gente teve no cristianismo medieval, a gente tem os abusos contemporâneos. Então a pessoa, olhando o fenômeno histórico do cristianismo, ele pode largar o cristianismo, e eu, inclusive, sou um crítico da minha própria tradição, porque eu acho que a salvação da minha tradição, dela não se tornar um ídolo, é ser crítico da minha própria tradição, né? Isso é importante para nós. Então, diferenciar Cristo do cristianismo é um grande salto de evolução. Então, às vezes a pessoa tem o seu motivo, assim como o desigrejado tem os seus motivos para não se envolver com a religião, com a igreja institucional. Lembrando outras definições importantes para nós. Igreja institucional é placa, é denominação. Igreja comunidade é 2 ou 3 reunidos num só espírito. É o corpo místico invisível de Cristo, né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui no Ministério Tempo de Oração. Tem uma placa, uma denominação, gente boa de Deus aqui. Tem uma comunidade dentro da instituição, né? A comunidade é o organismo vivo. A instituição é o fenômeno religioso aparente, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, o desigrejado ele tem os seus motivos, não com a fé cristã, mas com a igreja. Por isso o nome desigrejado. E às vezes o cara que muda e se torna descrente, ele tem os seus motivos por dificuldade com identificação com o cristianismo. Se for por isso, eu até reconheço que ele pode ter bons motivos para largar o cristianismo. Por exemplo, se você for olhar a doutrina, a estrutura literal assim do budismo, é muito atraente. Uns ensinamentos maravilhosos. E a gente às vezes
o cristianismo, a tradição cristã, a tradição dos homens, acaba achando pelo em ovo, né? Acaba coando mosquito e engolindo camelo. Então nós temos esse imbróglio aí, esse cenário complexo. Mas me chama a atenção se a gente voltar para o Evangelho e falar assim, será que é possível largar Jesus, deixar Jesus de fato, ser um ex-cristão de verdade? Ex-crente religioso pode ser. Inclusive eu conheço muita gente seríssima que anda com Jesus e que teve tanta decepção com a igreja, com o fenômeno religioso da igreja, sofreu abuso, mas continua crente, piedoso, e quer servir. A pessoa tem dificuldade de falar que ela é evangélica hoje. Eu vou falar que ela está errada? Não, eu não sei o que ela passou. Ela fala, porque até você falar que você é evangélico, mas você não é aquele pastor pilantra da esquina, é difícil, porque você acha que a pessoa que está lá do lado de fora, ela acha que evangélico é tudo num bolo só. Que Malafaia, Martin Luther King, um irmão simples aqui da Assembleia, Macedo, Mundial, tudo é a mesma coisa. E não é, né? A gente sabe que não é. Então, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade de identificar. E aí eu reconheço. Mas, quando a gente volta para o Evangelho, fala assim, será que é possível você andou com Jesus, de verdade, conheceu Jesus, e largar Jesus? Dá para ser ex-discípulo? Dá para ser ex-seguidor de Jesus de Nazaré de verdade? E, sei lá, seguir um outro Deus? Bom, como eu disse, eu não sou juiz da espiritualidade alheia, mas isso sempre gera aquela pergunta em nós. A gente fala assim, será por quê, né? Por que se tornou um ex-discípulo, um ex-crente? Crente que eu falo genuíno aqui agora. Será que ele desencantou com a igreja e, no desencanto com a igreja, acabou desencantando com Jesus? Acontece isso, né? É aquele velho provérbio, né? Você vai lavar o neném e na hora de jogar a água suja do banho, você joga a água suja e o neném junto, né? Às vezes a pessoa teve uma decepção com a igreja e ficou decepcionado com Deus nesse sentido. Pode ser? Pode ser. Será que ele foi mal discipulado? Essa é uma grande possibilidade. Às vezes até teve uma experiência com Jesus, mas Jesus, na parábola do semeador, ele vai dizer de sementes que caíram em terra, mas que não criaram raízes, e vieram aves do céu e pegaram a semente, quer dizer, não teve sustentação, não foi bem discipulado, e de pregar o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. E a gente vê no inchaço muita gente tendo experiência genuína, mas em não sendo discipulado, largando. Mas não foi discipulado. Ou será que de fato não teve uma experiência real com Jesus? Bom, essa última pergunta retórica que eu fiz aqui é a que eu jamais julgaria. Quem sou eu para falar se a pessoa teve ou não teve experiência com Jesus? Ser reducionista e pensar, se desviou é porque não teve experiência com Jesus. Se mudou de religião é porque não teve experiência. Quem sou eu para falar sobre isso? Né? Senão você tinha que pegar Salomão, por exemplo, que era filho de Davi, imagina, um rei sábio, e que em inúmeros momentos fez ídolos, construiu ídolos para outros deuses. Eu vou dizer que Salomão nunca andou com Jesus? Quem sou eu para fazer juízo da espiritualidade alheia? Eu estou deixando isso bem claro, para não parecer que eu estou fazendo uma pregação, uma reflexão preconceituosa, né? Longe de mim isso. Mas eu gostaria, pela minha experiência com Jesus, e um cara que dá aula de ciência da religião e ensino vários, isso é um tema que muitos alunos perguntam, mas como, professor, você continua crente e tal, mas você já estudou tantas outras religiões, como que você conseguiu continuar sendo cristão e isso não mudou nada e tal? É porque seguir Jesus para mim está numa outra categoria. Não está na categoria de ir no supermercado e falar assim, olha, o cristianismo tem essa proposta, legal. O islamismo é essa, legal. O budismo é essa, legal. Essa é essa. Eu não estou nisso. A experiência com Jesus comigo não é uma experiência religiosa. Jesus, ele não pregou o cristianismo. Jesus pregou o reino de Deus. O reino de Deus é, olha, presença de Deus. Jesus pregou a verdade. Inclusive, ele se intitulou não como uma religião. Olha o nível de superioridade do discurso de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando, eu sou mais um aí na fila da pluralidade. Não. Olha que interessantíssimo.
Então, quando eu olho para Jesus, e na minha relação com Jesus, e olho principalmente a vida de Paulo, que é um cara nascido fora do tempo, né, vamos dizer assim, ele encontra Jesus depois de Jesus ter passado pela história, né? Ele está aqui no Novo Testamento, mas ele encontra o Jesus ressurreto. Então eu me identifico com Paulo nisso. Eu não convivi com Jesus para ter um encontro pessoal com ele. Eu tive um encontro pessoal com Jesus posteriormente. E aí fica sempre essa questão: será que a gente tem motivos para deixar de se tornar um ex-seguidor de Jesus? Ex-crente, você pode ter seu motivo. Você pode ter o seu motivo de ser desigrejado, e eu também tenho os meus motivos de ter muito pé atrás com o fenômeno histórico do cristianismo. Mas com Jesus eu não tenho, não tenho condição de ter. E eu gostaria de deixar para você 3 motivos pelos quais eu não largo Jesus. Não largo Jesus, mesmo conhecendo várias outras tradições. Mesmo reconhecendo beleza em várias outras tradições. 3 motivos porque eu não me torno um ex-crente. E o primeiro é porque eu sigo uma pessoa, eu não sigo uma doutrina. E isso parece tão simples, mas é radical. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a primeira carta, eu não vou citar, mas essa é a base bíblica, tá? Eu não vou citar, mas quando ele está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e ele vai narrar a sua experiência de conversão, ele vai dizer assim: olha, eu vos entreguei aquilo que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Apareceu primeiro a Pedro, depois aos 12. Depois foi visto por 500 irmãos. E também apareceu a mim, nascido fora de tempo. Que experiência. Paulo não estava aqui pregando um cristianismo, uma doutrina humana, um conceito, uma religião em contraste com o judaísmo ou com a pluralidade grega de Corinto. Ele está falando: eu encontrei Jesus, gente. Não tem como negar. Eu vi o Cristo ressurreto. Isso é maravilhoso. Isso para mim foi tão... Porque eu sempre tive, eu aprendi com meu pai um negócio maravilhoso chamado temor de Deus. Lá na minha infância foi fundamental. Meu pai, um homem temente, católico, praticante. Eu ia na missa com meu pai. Minha irmã e meu irmão não gostava de religião. Enquanto pequeno ia na missa, depois adolescente descabiciou, como diriam os antigos. E não queria. E eu, ali, temente, ia em respeito ao meu pai e tudo mais. E eu via Jesus sempre como uma imagem religiosa. Ainda não tive um encontro pessoal. Qual que era a imagem religiosa que eu tinha de Jesus? O Jesus litúrgico, o Jesus ritualístico, o Jesus da religião. Que era uma imagem ainda de Jesus, mas não era um encontro pessoal ainda. E quando os meus irmãos, que não se identificavam em nada com esse Jesus litúrgico, ritualístico, e não queria saber de Deus, eles se convertem no pentecostalismo e falam de um Jesus que não é mais litúrgico, que está preso aos dogmas, mas um Jesus que toca, que fala, que te move, que te sopra. Aquilo mexeu comigo. Eu saí do Jesus litúrgico para o Jesus pessoal. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava no colo da minha irmã, saindo lá de Santa Terezinha, em Belo Horizonte, para ir na casa da minha avó, no Barreiro, de ônibus. E eu no colo dela, e ela me contando a sua experiência de conversão. Eu falei assim: mas essa menina nunca gostou de Deus? Ela nunca foi na missa, nunca nada. E aí ela vai e me conta assim: olha aí, Jesus, eu encontrei Jesus de verdade. Eu falei assim: gente, é isso que eu preciso. A pessoa de Jesus. Então, eu não me converti a uma tradição religiosa. Eu não sigo uma tradição religiosa. Eu sigo uma pessoa, eu não sigo uma doutrina. Eu sigo uma pessoa, me converti a Cristo e não a religião. Por isso que Cristo é diferente do cristianismo, né? E é por isso que eu hoje, eu tenho pelo menos aí uns 25 anos de evangelho para mais, né? Aí uns 26, 27. É lógico que o Samuel, que encontrou Jesus lá aos 15 anos, saiu do Jesus litúrgico para encontrar o Jesus pessoa, mudou. Lógico que eu mudei. Eu mudei minha mentalidade, eu mudei minha teologia, eu mudei minha forma de enxergar Deus. Lógico que eu mudei, mas eu continuo seguindo a mesma pessoa. Foi a mesma experiência. Por que eu não largo Jesus? Por que eu não me torno um ex-crente?
Porque eu não sigo uma doutrina, eu sigo uma pessoa. Eu encontrei Jesus. Ele apareceu para Pedro, ele apareceu para Paulo e apareceu para mim. Isso faz toda a diferença. Quando você encontrou Jesus mesmo, você fala assim, tudo bem, eu reconheço essa crítica ao cristianismo, reconheço isso aqui legal, isso aqui, então, mas eu já encontrei tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava estava nele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que eu precisava sobre transcendência estava nele, ou está nele. Então isso é maravilhoso. Isso me dá maturidade para hoje entender que lá na minha infância espiritual, como diria o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Agora que eu sou grande, eu desisti das coisas de menino. É lógico que eu penso Deus diferente de quando eu tinha 16, 23 anos. Porque eu mudo, eu amadureço. Mas a pessoa é a mesma. Aquele mesmo Jesus. E eu vou usar mais ainda. Esse mesmo Jesus estava lá na minha época, onde eu estava ainda vendo ele com um olhar ainda muito litúrgico, ritualístico, mas ele estava lá. O apóstolo Paulo vai dizer que agora ainda vemos em parte, como um espelho côncavo, obscurecido, mas eu vou ver face a face. Então, por que para mim é impossível, é difícil largar Jesus? Porque eu tive um encontro com uma pessoa, não foi com uma doutrina. Se for com uma doutrina, eu posso estudar a possibilidade mesmo, porque a doutrina humana sempre aparece uma melhor. E no meio protestante sempre tem uma. A gente tem a gente tinha duas divisões, né? A gente tinha os tradicionais e os pentecostais. Aí fizeram uma síntese neopentecostais. Agora tem o neopentecostal e os coachings. Aí o church. E sempre sai. São doutrinas humanas. Mas o meu negócio é com aquele que apareceu a Cefas, apareceu a 500 irmãos, apareceu a Paulo e apareceu para mim lá quando eu tinha meus 15 anos. E essa mesma pessoa está comigo hoje. Mudo a minha forma de pensar? Mudo. Muda a minha forma de... Claro, eu estou vivo, o mundo muda, eu vou mudar. Mas a relação com essa pessoa não muda. Então, primeira razão, por que eu não me torno um ex-crente, ou por que eu não largo Jesus, é porque eu sigo uma pessoa, eu não sigo uma doutrina. Se fosse doutrina, eu estaria aberto a mudar. E aí, se você for sincero, você vai ler escritos de grandes homens de Deus. Agostinho mudou o seu pensamento ao longo da sua história, sua teologia e filosofia. Lutero, tantos outros mudam, mas não muda o relacionamento com a pessoa. Por isso que não tem como. Eu posso até reconhecer muita coisa boa em outras tradições religiosas, mas o meu negócio é com aquela pessoa que apareceu para mim. Porque eu sigo uma pessoa, não sigo uma religião. Segunda coisa, eu levo na minha alma as marcas do encontro com essa pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, por favor, não me moleste mais. Eu levo no corpo as marcas de Cristo Jesus. É as marcas dessa pessoa. E a palavra grega para marca aqui é quando lá na agricultura pega o ferro, esquenta para marcar o gado, para identificar o gado. Nossa, essa é essa época antiga, da novela Rei do Gado, na propaganda, no comercial do Rei do Gado, né, na vinheta, tinha um R assim, aí esquentava e colocava no pelo do boi assim, né? Isso que o apóstolo Paulo está falando, eu levo no corpo. Ele levava no corpo mesmo, açoites e tudo mais. Eu não apanhei por causa de Cristo, mas na alma eu levo marcas dele. Teologia não marca profundamente igual ele me marcou. Doutrina humana não marca. Cristianismo não marca. Jesus marca. Olha como é que isso é diferente. Olha como é que isso é bonito. E aí, quando eu olho para mim, aquele menino de 15 anos, e hoje com 40, com outra visão, entendendo como que eu vivo num país capitalista, desigual, nasci num bairro de periferia, se puxar uma genealogia, eu não estaria 2, 3 gerações de escravidão, de descendente de escravidão, com avós e avós negros, né? E aí, eu estou ali, sofrendo as consequências dessa desigualdade de um país desigual, colonizado,
E eu estou ali num bairro de periferia, sem perspectiva, com baixíssima instrução, não sabia nem para que eu estudava. Eu estudava para não ter nota vermelha, mas não sabia o que isso significava, se tinha um futuro. Nada disso. Aí esse menino com 15 anos, sem perspectiva de nada, crescendo na rua, exposto a uma vulnerabilidade social perigosíssima. Jesus vem, aparece para esse menino. E traz sentido para ele. Um cara que era invisível chega na igreja, o pastor vira para ele e fala: "Ô, seu irmão, Deus tem uma obra na sua vida." Ele falou assim: "Uai, ninguém nunca me falou isso. Deus tem uma obra na sua vida, varão. Deus vai te dar um dom." Eu falei assim: "Gente, eu sou invisível na escola. Eu mal jogo bola aqui." Né? Aquela musiquinha clássica que a gente ouvia e que traz dignidade ao invisível, ao pequenino. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem, às vezes é tudo que alguém precisa de ouvir que ela tem valor, porque nesse mundo desigual você é invisível na fila do pão. E aí, aquela palavra me visita e me dá um norte. Eu não quis saber de mais nada, eu vou para a igreja. Me deu um norte. Eu ia para o grupo de crescimento na segunda, oração na terça, quarta tinha culto, quinta era minha folga da igreja, sexta era culto de libertação, sábado mocidade, domingo escola dominical, domingo à noite, culto. Ó a rotina, era tudo que eu tinha. E eu me entrei de cabeça naquilo e foi fazendo marcas, aí a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai dando ouvidos ao Evangelho. Eu fui vendo que eu tenho valor, eu fui descobrindo dons, eu fui aprendendo a ler Bíblia, fui aprendendo a ler lendo Bíblia. Eu fui tendo instrução, fui muito bem discipulado. E eu fui atendendo a chamada. Tem chamada? Não tem. Né? Eu lembro quando o meu pastor me viu pela primeira vez lá em Belo Horizonte, eu tinha 15 anos. Ele foi perguntar a minha opinião sobre alguma coisa, eu dei uma opinião assim, caricaturada. Ele virou e falou assim: "Olha, imagina, você com 15 anos, invisível, o pastor virar para você e falar assim: olha, meu irmão, isso é coisa do Espírito Santo, hein, meus irmãos? Depois fala que eu sou crente." Aí ele virou e falou assim: "Olha, Deus tem um chamado na sua vida, viu? No tempo certo, você vai para o seminário, você tem um chamado pastoral." Depois de 8 anos eu estava fazendo faculdade teológica. Como é que isso não marca a gente? Teologia marca a gente assim? Doutrina, cristianismo ou uma pessoa? E aí eu fui sentindo essas marcas. Aí um cara sem perspectiva, estudei, fiz graduação, pós-graduação, mestrado, fui morar no Espírito Santo, morei no Espírito Santo, Deus me sustentou lá, tinha um sonho de voltar para Minas, voltei para Minas, passei em concurso, saí de concurso, passei em outro concurso, e Jesus está aí marcando a minha história o tempo inteiro. Como é que eu largo isso? Eu posso largar a doutrina, eu posso largar a tradição. Agora, esse que marca, não tem condições. Um Jesus que se faz presente em nossas dores e angústias. Eu lembro de um testemunho que eu dei na igreja, isso para mim marca. Eu venho de uma família muito simples, muito pobre, com muita dificuldade. E eu lembro que lá em casa tinha um vazamento no banheiro, cara. Isso marca a gente. Teologia não marca, não. Tinha um vazamento no registro do banheiro. A gente não tinha condições de trocar o registro. A gente só tinha condições de... Era um desafio. Sabe aquela família pobre brasileira que para construir um cômodo é uma vida inteira para construir um quarto? Então essa é a minha família. E eu lembro que eu andando com Jesus e tal, aí o pastor da igreja, eu recebi uma oferta da igreja, e ele foi lá e reformou o banheiro. E eu fui dar o testemunho na igreja de que o meu banheiro foi reformado. Para mim isso é marca de Cristo. Porque eu sabia da angústia que era ver aquela parede merejando, assim. Minha casa já era muito pobre. E pingando, você não ter condições de superar aquilo. O texto tem uma marca, um banheiro que foi. E Deus com a gente, com meu pai doente, e dando provisão. São as marcas de Jesus, não largo Jesus por isso, porque é uma pessoa que faz isso. Não é uma doutrina, não é uma tradição religiosa. É aquele que apareceu primeiro a Pedro, depois a Paulo. E eu levo, não no corpo, mas na alma, essas marcas. Por isso que eu não largo Jesus. E o terceiro motivo que eu gostaria de deixar para a sua reflexão. Por que eu não largo Jesus? Porque Jesus é tudo que eu preciso.
Jesus para mim é o suficiente. Gosto demais. Né, o apóstolo Paulo escrevendo, poderia até ter pego esse texto da carta aos Colossenses, quando ele fala que a nossa vida está oculta em Cristo e que nele habita corporalmente tudo o que a gente precisa sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre transcendência, está em Jesus. Eu não preciso de Jesus e Calvino. Eu não preciso de Jesus e Lutero. Eu não preciso de Jesus e a tradição romana. Eu não preciso de Jesus e outras tradições. Para mim, isso não significa que eu não seja aberto para reconhecer sabedoria em todas as outras tradições, inclusive em Confúcio, em Siddhartha, em tantos outros. Mas o que eu preciso e que me completa e que me é suficiente é Jesus de Nazaré. E isso está em Jesus e não no cristianismo. O cristianismo tem suas falhas, mas o Cristo ressurreto, esse me é suficiente. Gosto de quando Jesus está lá com Marta e Maria, e Marta está lá naquela ansiedade toda, e Maria está aos pés de Jesus. E ele fala para Marta: Marta, por que você está preocupada? Pouco lhe é necessário, senão uma coisa só. Pouco é necessário, só Jesus. E ele vira para Maria: Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Jesus é tudo que eu preciso, meu irmão. Eu posso mudar minha teologia, eu posso mudar minha leitura bíblica, eu posso mudar outras ideias, mas o encontro com Ele é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Não consigo ser ex-cristão por isso. Porque eu sigo uma pessoa e não sigo uma doutrina. Porque eu levo comigo as marcas na alma desse encontro com Jesus, que continua me marcando até hoje. Tive uma marca recente agora, né? Passar num concurso impossível. Né? A gente fala que Deus abre porta, a porta que Deus abre, essa porta que Deus abriu para mim aqui, nem parede tinha. Abriu porta sem parede. Para mim é marca. É marca. E teologia não faz isso. Jesus faz isso. O homem das mãos furadas faz isso. Então, meu querido irmão, eu não sei como é que você mede a sua espiritualidade. Eu não sei se você tem algum desencanto com a igreja. Não sei se você tem algum desencanto com o cristianismo. Mas eu queria que você colocasse a sua fé totalmente voltada ao autor e consumador dela, que é Jesus de Nazaré. E como que você deixa a sua fé genuína? É olhando para Jesus. Eu fui um cara, muito tempo na minha vida, eu era muito só escritura. Tudo meu era base bíblica. Base bíblica para cá, mas eu posso fazer uma base bíblica para inventar um monte de coisa. Fazer uma colcha de retalho bíblica. Todas as tradições e denominações têm base bíblica. Mas eu quero saber se tem base crística agora. Eu saí do solo escritura e fui para o solo Christus. Quanto mais próximo de Jesus, para mim, mais suficiente. Quanto mais próximo de Jesus, mais aquilo que Jesus disse, que Ele é a porta, e aquele que entrar e sairá e achará pastagem. Nele eu acho essa pastagem. Então eu gostaria de te desafiar a ter uma espiritualidade profundamente cristocêntrica, porque às vezes você está com espiritualidade de crente, mas não está cristocêntrica. Às vezes você está com uma espiritualidade muito religiosa, mas não está cristocêntrica. Como que eu faço isso, Samuel? 2 conselhos. Primeiro, releitura dos evangelhos. Leia Jesus. Leia o Novo Testamento em linguagem mais acessível, na linguagem de hoje, para deixar um Jesus mais pessoal e menos engessado pelas nossas interpretações tradicionais. Releitura dos evangelhos. Segunda coisa, a comunhão simples. Foi ele que disse: olha, eu sou o cabeça e vós sois o corpo. Não tem como seguir a Jesus se você não se relacionar com o corpo. Eu preciso do Juliano para ver Jesus, eu preciso do Diego para ver Jesus, eu preciso da Jamiles, da minha esposa, dos irmãos online, do Lira. Segue a Jesus assim. E sempre coloque Jesus como a sua chave interpretativa da sua espiritualidade. Por que eu não largo Jesus? Porque eu sigo uma pessoa e não uma doutrina. Por que eu não largo Jesus? Porque eu levo na alma as marcas desse encontro pessoal. E por que eu não largo Jesus? Porque para mim Jesus é suficiente. É tudo que eu preciso. E
Pouco é necessário, senão uma coisa só. Eu espero que esses motivos acendam a sua fé, principalmente numa época de tanto desencanto religioso. Vamos orar? Oremos.